Bom, pessoal, vamos agora então para a última questão, tá? Que é a questão 5. A questão 5. Depois eu quero que vocês revisem cada uma dessa questão, tá? E meio que reestudar todo o conteúdo que nós fizemos, né? Beleza? Que foi aqueles exercícios que eu passei na aula de ontem e as de hoje, ok? Então a última questão, que é mais elaborada, né? Por isso que eu deixei ela como uma questão extra para vocês, que é uma questão que trata a ver com limites laterais, né? Os limites laterais são os limites que nos diz a existência ou não de limites, né? É uma das maneiras, né, de verificar a existência ou não de limites. Já que nós sabemos que o limite, né, é quando os valores se aproximam de um certo valor, né, certo um ponto, né, no domínio, lá no ponto do domínio, que é os valores que as funções assumem, né, podem ter alteração ou não do valor que cada limite lateral tem, né? Então nós temos dois limites laterais, né, que é o direito e o esquerdo, né? Limite lateral nós denotamos dessa forma, né? Limite, quando o x se aproxima de um ponto, vou chamar esse ponto aqui de A, né? Quando é a esquerda, eu coloco o sinal negativo de menos, tá? Não quer dizer que esse valor A é negativo, né? Mas é um sinal que quer dizer que está se aproximando pelo lado esquerdo, tá? De uma função. Aí esse limite, ele pode ser um valor, né? L1, vamos chamar assim de L1, por exemplo, né? Esse aqui é a esquerda, né? É o limite lateral à esquerda. E limite lateral à direita é quando nós calculamos aqui, né? Só valores que se aproximam pelo lado direito, né? Do gráfico. No eixo X, vamos dizer assim, né? Vamos chamar aqui de L2. Isso aqui é a direita. Ou seja, né? Seria, né? Nós temos então aqui a reta, né? E aqui nós temos o ponto A. E aqui nós temos valores de aproximação. À esquerda seriam esses valores, né? Que se aproximam do A aqui pelo lado esquerdo, né? E à direita seriam esses valores, vou fazer aqui de preto. Tá? São os valores que se aproximam aqui do A, né? Pelo lado direito, né? Então aqui, se aproximando do lado esquerdo, quando o x está aproximando do lado esquerdo, né? Os valores de x aqui, né? Eu estou indicando pelo A menos aqui, né? Está se aproximando pela esquerda, né? Quando o x está se aproximando aqui pela direita, que no caso seria esse sentido aqui, né? Nós temos aqui o A mais. Então esses dois limites, tá? E nós vimos como é que isso, qual é a definição, tá? A definição eu mostrei para vocês. Então, como nós resolvemos então esse limite, né? Como é que nós sabemos a existência ou não de limites, né? Nós calculamos o limite normal, tá? Só que olhando o sentido, no caso a posição, né? Se ele está à direita ou se ele está à esquerda. Se esses dois valores, né, tanto da direita quanto da esquerda, forem diferentes, né? Então o limite não existe. Se esses dois valores forem iguais, né? Então o limite existe, ok? Então o limite existe se o L1 for igual ao L2, né? E o limite não existe se o L1 for diferente do L2, ok? Então vamos resolver aqui a letra A e depois nós vamos fazer um gráfico, né? E mostrar para vocês, ok? Então pessoal, vamos resolver aqui. Tá, eu vou resolver aqui para vocês a letra A, ok? Vamos lá. Então a letra A pede para a gente calcular esse limite, ver se ele existe, né? Que é módulo de x, módulo do x, né? O valor absoluto de x, né? Sobre 3x, né? Aqui vocês sabem que isso significa só valores positivos, né? Se o x for positivo, então eu vou pegar esse valor. Se o x for negativo, eu vou pegar o valor o oposto do valor negativo, né? Coloquei com x tendendo a zero. Então, como é que eu faço para calcular esse limite, né? Usando os limites laterais. Primeiro, vamos olhar o seguinte, ó. Essa função módulo de x aqui, né? Só para dar uma relembrada nela, né? Ela é uma função que funciona da seguinte maneira, ó. Ela vai ser, né, menos x, né? Caso o x for negativo. Por exemplo, tá, vou escrever a outra. Ela vai ser x, né? Caso o x for positivo. O que significa? Ó, por exemplo, se o x for negativo, digamos menos, só para dar uns exemplos aqui, né? Vou pegar menos 1, né? Então, na função, eu não vou colocar menos 1. Como ele é negativo, né? O valor, né?
dessa função seria, então, menos 1, que daria positivo, né? Que é a ideia do módulo, né? Porque aí nós sabemos que o módulo de menos 1 é igual a 1, né? Ok? Por isso a gente coloca menos aqui, né? Por exemplo, menos 2, né? Na função, né, o menos 2 funcionaria aqui como sendo menos 2, né? E no caso dá 2. Nós sabemos que o módulo de menos 2 é 2. Por isso que a gente pode olhar dessa forma também, tá? Se ele for positivo, né? Nós só colocamos o valor. Por exemplo, se ele for 2, né? Então, na função, nós vamos assumir o próprio 2, né? Que nós sabemos que o módulo de 2 é 2, né? É positivo. Então, ele é negativo caso x é negativo, né? E ele é x caso x for positivo. Porque se o x for positivo, eu vou colocar simplesmente o valor positivo, né? Se ele for negativo, quando eu pego o menos, vai ficar sempre menos, que vai dar mais, né? Então, como ele funciona da seguinte maneira, então vamos calcular então os limites laterais, ó. Então, vou calcular aqui primeiro, né? O limite à esquerda, ó, o limite do módulo de x sobre 3x, né? Quando o x se aproxima do zero à esquerda, né? Quando o x se aproxima de zero à esquerda, eu estou pegando os valores que são negativos, né? O x é menor do que zero. Então, esse limite aqui ficaria simplesmente limite, né? De quem? De menos x, né? Que eu tenho que pegar aqui negativo, sobre 3x. Aqui com o x tendendo a zero à esquerda, né? Tem que pegar aqui, ó. Quando eu falo que está vindo à esquerda, né? Os valores que vêm à esquerda, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Aqui está o zero. E aqui, então, para cá são números negativos, né? Por exemplo, menos 1, menos 2. E para cá são números positivos, 1, 2 e por aí vai. Então, por isso que eu estou pegando menos, né? Porque se eles aproximam à esquerda, né? São os valores negativos. Vou até colocar aqui, quer dizer que o x ele é negativo, né? Para vocês lembrarem. X negativo, então tem que pegar o menos, né? Então fica menos sobre menos 3, né? Isso daqui, então, vai ficar limite, né? Quando o x tende a zero. De quem? Opa, desculpa, tem que colocar aqui o valor, né? Ó, aqui eu posso simplificar o x dividido por x, né? Na verdade, menos x dividido por x dá menos 1, né? Então vai ficar menos 1 sobre 3, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui. Então seria o limite de menos 1 terço, que é igual a menos 1 terço. Ok? Então quer dizer que esse limite, quando o x tende aqui à esquerda, da função módulo de x sobre 3x, ele é igual a menos 1 terço. Ok? Ele é igual a menos 1 terço. Agora do lado direito, né? Do lado direito seria limite, né? De módulo de x quando sobre 3x, né? Quando o x aproxima à direita, né? A direita seria valores positivos, né? Como eu mencionei para vocês, né? Quando os valores são positivos, note que se eu substituir o zero aqui, daria 0 sobre 0, né? A mesma coisa que daria 0 sobre 0, daria indeterminado, né? Então, eu já estou fazendo direto a conta, né? Como eu sei que ele está aqui à direita, então são valores positivos. Seria limite, né? De x sobre 3x, né? De x sobre 3x. Quando o x tende a zero, né? Então, x dividido por x vai dar limite de 1 terço, tá? X por x, né? Você pode simplificar, dar 1 dividido por 1, né? Quando o x se aproxima, faltou aqui o mais, quer dizer que é a direita, né? E isso aqui vai dar 1 terço, ok? Então, olha aqui, o limite à esquerda deu menos 1 terço e o limite à direita deu 1 terço. Então, quer dizer que os limites laterais são diferentes, ó. Limite, quando o x se aproxima de zero aqui à esquerda, deu justamente de módulo de x sobre 3x, deu menos 1 terço, né? E isso é diferente, né, de 1 terço, né, que é esse valor que eu encontrei, e 1 terço é o limite de módulo de x, quando x se aproxima aqui à direita do zero, né? X aproxima à direita do zero. E isso daqui dá 3x. Ou seja, quer dizer que o limite não existe, né? A pergunta era se a existência ou não do limite, né? Quando os limites são diferentes, ó, a direita deu diferente da esquerda, quer dizer então, né? Ou seja, o limite de módulo de 3, desculpa, módulo de x, né? Módulo de x sobre sobre 3x, quando o x se aproxima de zero, né? Não existe. Não existe. Vamos dar uma olhada nisso graficamente, como ficaria?
Então, nós já vimos que o limite não existe, né? Por quê? Porque a esquerda aqui, né, deu menos 3 e a direita deu 3. Vamos ver como que isso funciona na prática, tá? Vamos lá, então, ver como isso funciona na prática. Graficamente, quero dizer. Ó. Então, a função, ela é f de x igual a módulo de x sobre 3x, né? Como eu mencionei, módulo significa ser negativo, né? Caso o x é negativo, então eu pego menos x, né? Então, e é positivo, está até aqui a função módulo. Ok? Então, essa função aqui, nada mais, nada menos, ela seria da seguinte forma, ó. Ela seria f de x, né? Igual a... Só para vocês entenderem melhor como que essa função funciona. Eu vou pegar, então, menos, né? Menos x, na verdade, menos x, né? Desculpa. Menos x sobre 3x, né? Aqui, se o x for negativo. Né? Se o x for negativo. Correto? Se o x for negativo. E aqui seria, né? X positivo, né? Sobre 3x, se o x for positivo. Então, basicamente, essa função, ela funciona da seguinte maneira. Ela é aqui, né? Cortando o x com x, né? Ela é menos 1/3 se o x for negativo e ela é 1/3 se o x for positivo. Então, olha como é que fica o gráfico dela, né? Para a gente entender dessa função, né? Aqui, né? Então, ela é sempre, ó, não importa, só para vocês terem ideia, vamos pegar aqui valores, né? Só para vocês concordarem comigo. Ó. Então, só para calcular o f de menos 1. Né? O f de menos 1 teria que dar módulo de menos 1 dividido por 3 vezes menos 1, né? Porque o x ali é negativo. Olha esse valor, né? Daria 1, menos 1 vezes 3 dá menos 3, né? Isso aqui é menos 1/3. Então, x negativo está dando menos 1/3. Vamos pegar um positivo só para vocês verem. Vamos pegar aqui f de 4, tá? Então, teria que dar módulo, olha aqui, né? 4, né? A função é módulo de x, né? Então, fica módulo de 4 dividido por 3 vezes 4. O módulo de 4 é 4, né? Então, fica 4 dividido por 3 vezes 4. Cancela 4 com 4, dá 1/3, né? Então, toda vez que é positivo, dá 1/3, né? Beleza? Então, se o número é positivo, dá 1/3. Se o número é negativo, dá menos 1/3. Então, graficamente, elas ficariam dessa forma, ó. Olha como é que é interessante, ó. Graficamente, ela ficaria desta forma. Aqui é o zero, né? Aqui no eixo X. Deixa eu chegar um pouquinho a câmera para cá. Isso. No eixo X e aqui é o eixo Y. Aqui, deixa eu pegar aqui um terço. Vamos supor que um terço está mais ou menos aqui. Aqui é 1/3 e para baixo aqui menos 1/3. Aqui menos 1/3. Então, ó, não importa o valor, né? Se aqui for 1, por exemplo, nós vimos todos os valores, né? Não importa o valor, né? Sempre vai dar 1/3. Por exemplo, se for positivo, vai dar sempre 1/3, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, né? Então, todos os valores, né, tem que ser apontados aqui, ó. Todos os pontinhos vão estar aqui. Então, esse é mandado para cá. O 2 também é mandado para cá. Qualquer valor, né? Qualquer valor que você pode pegar aqui entre 2 e 3, né? 2,5, por exemplo, vai ser mandado para cá, não importa. Então, o gráfico dela seria essa reta aqui. Ok? Não sendo zero, né? Porque essa função aqui ela nunca atinge o valor zero, né? Porque não tem como dividir por zero. Então, aqui seria essa reta, né? E a outra seria a reta do outro lado. Quando ela é negativo, né? Ela é apontada para cá. Ó. Por exemplo, aqui se for menos 1 é para cá, menos 2. Todos são apontados para aqui, né? Então, vou ter que fazer de cor diferente. Vou fazer aqui. Então, olha aqui o limite, né? Quando você vem com o x, ó. Aí, como eu comentei com vocês, né? O limite quando o x se aproxima à esquerda dá menos 1/3, né? Olha aqui, né? Olha o x se aproximando aqui do zero, ó. Vou fazer uma setinha indicando. O x aproximando aqui do zero, olha para onde o gráfico está aproximando, né? Por aqui para 1/3, né? Só se aproxima, né? Ele não toca aqui, né? E a mesma coisa, agora olha aqui, né? Se eu pegar o x se aproximando por aqui, né? À direita aqui, né? Olha para onde é que está aproximando. Lá no gráfico de cima, né? Então, os limites laterais são diferentes, né? Quer dizer que a função, o limite não existe, né? Nesse caso.
Vamos fazer agora a questão, a letra B, tá? Então, nós vimos aqui, né, que o limite não existe, né? Simplesmente porque os limites laterais são diferentes, né? Vamos fazer aqui agora, deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui tem uma folha aqui. Vamos fazer agora a letra, vou deixar essa folha aqui, tá? Vamos fazer aqui agora a letra B. A letra B, se eu não me engano, deixa eu olhar ela aqui novamente, tá aqui. A letra B é limite de f de x menos 4 sobre x menos 2, né? Então, é limite de f de x menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Acho que é isso. Isso, quando x tende a 2. Aí a função ela foi dada da seguinte maneira. Ó. Essa funçãozinha que está aparecendo aqui, que é o f de x, né? Ela é dada da seguinte maneira. X ao quadrado, ou seja, a função quadrática aqui, né? X ao quadrado, caso x seja menor ou igual do que 2. Então aqui o x menor ou igual do que 2, né? E 2x, né? 2x se o x for maior do que 2. Então tá aí. Então nós vamos ter que calcular, né, essa função. Então eu quero calcular o limite. Note como ela está dividida, né, aqui, ó. Quando o x primeiro eu vou calcular, tá? Depois eu faço o gráfico, mas note que quando o x é menor do que 2, eu tenho que pegar sempre x ao quadrado. Por exemplo, né, se eu pegar o f de 0, né? 0 é menor do que 2, então eu tenho que calcular 0 ao quadrado, né? Que dá 0, né? Eu vou pegar o f de menos 3. Menos 3 é menor do que 2, então eu tenho que calcular, né? Menos 3 ao quadrado, porque está dizendo, né? Sempre é x ao quadrado se for negativo, né? Ou negativo não, desculpa, menor do que 2, né? E aqui dá 9, né? Eu quero calcular agora o f de 10. 10 é grande, né? F de 5. Então eu tenho que pegar 2 vezes 5. Não é mais 2 ao quadrado, é 2 vezes 5, né? Que vai dar... Não é mais 5 ao quadrado, desculpa, né? Seria 2 vezes 5, que dá 10, né? Ok? Então ela muda, né? Vamos calcular o limite lateral, então. Então, para saber se esse limite aqui existe, né? Como toda vez que tem condições, né, gente? Você usa limites laterais, né? Se eles forem iguais, beleza. Por que usa limites laterais? Por causa que ela tem esses saltos aqui, ó. Ela muda, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Ela faz essa mudança, tá? Ela se comporta de uma maneira até chegar no 2 pelo lado esquerdo, né? Vamos desenhar uma reta aqui, ó. Aqui está o 2. Então, até chegar aqui no 2, né? A função tem que ser substituída, os valores aqui, x, né? Tem que ser substituída aqui no x ao quadrado. Passou do 2, né? Passou do 2, né? Aí já muda. Aqui eu tenho que pegar sempre valores ao quadrado, né? Passou aqui do 2, desse lado aqui eu tenho que pegar 2x, né? Ok? Então vamos lá, vamos calcular esses limites, né? Primeiro eu vou calcular o limite lateral de x tendendo a 2 pelo lado esquerdo. Então vou colocar um sinalzinho negativo aqui, né? De f de x menos 4 dividido por x menos 2. Então vamos calcular, né? Quem que é o f de x mesmo? O f de x, o x é... Ó, note aqui o x, vou ter que colocar aqui, ó, o x ele é menor ou igual do que 0. Então, desculpa, que 2, né? É menor ou igual do que 2. Então, se ele é menor ou igual do que 2, eu vou pegar, então, né, o x ao quadrado. Então, aqui, por quê? Porque se aproximar à esquerda de 2, né, são os valores que são menores do que 2. Na verdade, aqui é menor do que 2, né, para ser mais preciso, né? Se é menor do que 2, né, então, como é que é menor ou igual do que 2, eu vou pegar o x ao quadrado, ok? Então, aqui vai ficar limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. E aqui x tendendo a 2 aqui à esquerda, né? Então, esse limite aqui, note que se eu colocar o 2 aqui no lugar, né, vai dar indeterminado, porque 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Como vai dar indeterminado, eu não preciso ficar calculando a indeterminação, já sei, né? Então, o que eu faço, né? Uso outra maneira de calcular, que é simplesmente observar que x ao quadrado menos 4 pode ser escrito, né? Isso aqui eu já fiz para vocês, né? Pode ser escrito como x menos 2, que multiplica x
mais 2 dividido por x menos 2, né? Porque x vezes x ao quadrado. Aqui vai dar 2x, né? E aqui vai dar menos 2x, que se cancelariam, né? E aqui menos 2 vezes 2 dá 4, né? E aqui com x tendendo a 2 aqui à esquerda, né? Eu posso agora simplesmente simplificar, cortar, né? O 2 com x menos 2, dividir, né? Na verdade, esse dividido por esse dá 1, né? Então vai ficar limite de x tendendo a 2 aqui à esquerda, né? Eu estou olhando só os valores aqui da esquerda. E aqui vai dar x mais 2. Agora sim eu posso jogar o 2, né? Porque aqui não tem mais indeterminação. Então, substituindo o 2 no lugar de x, dá 2 mais 2, né? E vai dar 4. Então, o limite, né, com x tendendo... O limite com x tendendo a 2 à esquerda. Vamos escrever aqui, ó. Limite... Nós acabamos de verificar, né? Que limite de f de x menos 4 sobre x menos 2 dá x tendendo aqui à esquerda, né? À esquerda dá 4, ok? Vamos fazer agora a direita, né? Vou fazer aqui a direita. Vou fazer numa outra folha.